Hoje a gente vai falar um pouco sobre endometriose, tá? Vamos falar um pouco sobre conceito, fisiopatologia, epidemiologia, algumas questões sobre a endometriose, porém, não vai ser, essa aula vai ser dividida em várias partes, ok? A endometriose, como a gente já sabe, o conceito é a presença de tecido endometrial em lugares que não deveriam estar, tá? É, então, basicamente, é doença caracterizada pela presença de epitélio semelhante ao endométrio e ou estroma fora do endométrio e miométrio, geralmente com processo inflamatório associado. A gente vai ter vários tipos e subtipos de endometriose, como endometriose peritoneal superficial, o endometrioma, que é a nível do ovário, tá? Endometriose profunda, no qual são lesões de tecido semelhantes ao endométrio no abdômen, estendendo-se sobre ou sobre a superfície peritoneal, tá? São capazes de invadir estruturas adjacentes e associadas a fibrose, distúrbio da anatomia normal. Tem endometriose intestinal, endometriose da bexiga, extraabdominal, iatrogênica, tá? Tem também a nível do espaço pararretal, paravesical, bolsa de Douglas, tá? Ligamentos útero-sacros e a nível do reto, tá? Falando um pouco sobre a importância epidemiológica da endometriose, acredita-se mais ou menos que a endometriose possa afetar 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva, ou 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, tá? 6 a 10%, perdão, exatamente. 50 a 60% de adolescentes e adultas com dores pélvicas pode estar relacionada à endometriose. Até 50% de mulheres com infertilidade, tá? Pode existir subdiagnóstico da doença, principalmente nos estágios iniciais ou em mulheres inférteis assintomáticas ou oligoassintomáticas, tá? Em 2010, a prevalência da endometriose em mulheres de 15 a 49 anos era de cerca de 1,7 bilhão em todo o mundo. Então, é mais relevante discutir a prevalência da endometriose em vez de sua incidência, porque a doença pode ficar sem diagnóstico por décadas. Algo que é importante é que, em média, se leva 7 anos desde o aparecimento dos sintomas até o diagnóstico da doença. O processo da doença subjacente pode começar tão cedo quanto a menarca e duram 4 décadas, tá? Atualmente, como um problema de saúde pública, devido ao seu impacto na saúde física e psicológica, além de socioeconômica decorrente de custos para o seu diagnóstico, tratamento e monitoramento. A endometriose, ela pode predispor a complicações obstétricas, sim, parto prematuro, tá? Internação na UTIM, placenta prévia, cesariana e pré-eclâmpsia são algumas complicações obstétricas da endometriose, tá certo? O que acontece na receptividade endometrial à progesterona, tá? Existe uma diminuição, os receptores de progesterona A e os receptores de progesterona B, existe uma diminuição ou inatividade desses receptores, tá? Isso está associado a uma infertilidade associada justamente à endometriose, tá? Tanto a inflamação quanto o hiperestrogenismo alteram o endómetrio eutópico, que interfere na implantação normal do embrião. De novo, a inflamação e o hiperestrogenismo, lembrando que estamos falando de uma doença com dominância estrogênica, alteram o endométrio eutópico, que interfere na implantação normal do embrião. Essas vias de sinalização associadas à proliferação e sobrevivência celular são ativadas na endometriose, enquanto as vias antiproliferativas da progesterona estão sendo desativadas. A resistência à progesterona resulta em antagonismo inadequado da ação do estrogênio, aumento da inflamação, diferenciação inadequada do estroma e remodelação do endómetrio, o que pode levar a um endométrio não receptivo à implantação do embrião, tá? Existe uma relação entre o endométrio e o gene OXA10. Eu vou até deixar um artigo sobre o gene OXA10 bastante interessante para a gente depois discutir, tá? A expressão de OXA10 é menor no endométrio eutópico de mulheres com endometriose, tá? Ele é o regulador mestre da saúde e fertilidade endometrial em mamíferos placentários, certo? O OXA10 é conhecido por funcionar no endométrio adulto para regular a implantação do embrião e gravidez precoce. Essa regulação negativa da expressão de OXA10 no endométrio de mulheres causa anormalidades uterinas, infertilidade inexplicada e falhas de implantação.
A taxa de gravidez em mulheres submetidas à fertilização in vitro com baixa expressão de integrina endometrial é significativamente menor em comparação com as mulheres com alta integrina endometrial. Então, a gente está falando basicamente da expressão da integrina A e B3, que está significativamente diminuída no subgrupo de mulheres com endometriose, tá? Os riscos de gravidez, o risco de gravidez tardia e complicações neonatal na endometriose, houve estudos que compararam justamente esse risco comparado aos controles de acordo com o modo de concepção. Então, pode ter, como a gente já falou, placenta prévia, pré-eclâmpsia, morte intrauterina, a gente pode ter hemorragia pós-parto, diabetes gestacional, tá? Muitas vezes a gente associou o câncer de ovário com endometriose, tá? A endometriose e câncer de ovário possuem fatores de risco comuns, como a menarca precoce, a ovulação e menstruação incessantes e o estresse, e fatores de proteção, como a laqueadura e esterectomia. A incidência de câncer de ovário com endometriose baixa, ou seja, sem necessidade de estratégias de redução de risco ou triagem para as com endometriose. Em mulheres com endometriomas, não há necessidade de cirurgia de rotina, tá? O estresse oxidativo e qualidade de óssito, do óssito, né? Mecanismos etopatogênicos de infertilidade mínima ou leve relacionada à endometriose. O que acontece? Na endometriose vai ter implantes pélvicos que vão causar inflamações, eh, reações inflamatórias, que vão aumentar justamente os radicais livres, vão diminuir os antioxidantes, aumentando assim o estresse oxidativo a nível perineal, afetando o fluido peritoneal, a nível folicular, afetando o fluido folicular e as células, e a nível sistêmico, diminuindo assim a qualidade do óssito e da implantação, tá? Logicamente que na endometriose tem uma relação com doenças autoimunes, tá? Existe uma desregulação da resposta imune na endometriose, tá? Porque o que acontece? Basicamente uma doença com uma desordem inflamatória crônica, ou seja, tem liberação de TNF-alfa, interleucina 1, 6, 8, 10, tá? Tem infiltração linfocítica, tá? Tem síntese de metaloproteinasas, ativação de linfócitos B, anormalidade de linfócitos B e T, tá? Apoptose irregular, tá certo? E isso tem uma potencial correlação com doenças autoimunes, tá? Quando a gente fala sobre doenças autoimunes ou doenças com somatizações, existe uma grande relação entre mulheres com endometriose e o maior risco de apresentar síndrome do intestino irritável. Por quê? Existem evidências epidemiológicas que as mulheres com endometriose demonstram um risco no mínimo duas vezes maior de síndrome do intestino irritável, justamente por conta dessa inflamação crônica que leva a uma inflamação neuronal, a presença de mastócitos, a presença de disbiose e a presença de leaky gut. Outra questão que a gente associa bastante à endometriose são os problemas mentais e a dor pélvica crônica na endometriose, tá? A endometriose é um estado inflamatório com níveis baixos de cortisol, tá? Isso leva a uma resposta crônica, uma resposta de estresse crônico, onde pode levar a uma alteração do estado mental da paciente, levando a situações de ansiedade, depressão, medo, isolamento, tá? Tipos de endometriose. A principal caracterização, a principal classificação seria nível peritoneal, endometriomas e profundo. Porém, existe endometriose em locais incomuns, como endometriose do trato gastrointestinal, do fígado, da vesícula biliar, do trato urinário, do osso, do nariz, de peles e partes moles e do sistema nervoso central, tá? A gente vai terminar essa primeira parte falando um pouco sobre a, a endometriose e a sua relação com a adenomiose, tá?
e elas apresentam fenótipos sobrepostos. Inclusive, existe literatura que já quer classificar a adenomiose como um tipo de endometriose, tá? A adenomiose ela está caracterizada por glândulas endometriais no dentro do miométrio, né? Algumas causas incluem diferenciação da, da, das stem cells, alteração da drenagem linfática, tá? Alguns fatores de risco estão relacionados também aos fatores de risco da endometriose, ocorre principalmente em mulheres acima dos 35 anos, tá? Convergendo com a endometriose, a adenomiose pode ser assintomática, pode ter etiologia multifatorial. Os sintomas incluem dor pélvica crônica, dismenorreia, dispareunia e fertilidade reduzida. Os tratamentos incluem medicamentos analgésicos e terapias hormonais, tá? E são doenças com dominância estrogênica, tá certo? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia da endometriose, tá? E como ela afeta o corpo da mulher.